David Swensen. Hoje a gente vai falar sobre esse cara que revolucionou o mundo dos investimentos através da alocação de ativos. Ele foi o primeiro a trazer essa reflexão ali no final dos anos 70 para 80, onde ele enxergou a necessidade da diversificação dos recursos em diferentes classes de ativos. A gente vai fazer um vídeo react hoje, ou seja, a gente vai reagir a uma entrevista dele. Então fique até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai gerar muito valor para você e você vai sair daqui um investidor muito melhor. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês e vamos para o vídeo. So, the asset allocation targets that you set up when you produce a policy portfolio are critical to the management of an endowment or the management of a portfolio for an individual or a pension plan or whatever investor that you're talking about. And if you set up the targets and then you don't pay attention to them, you fail. So, então, primeiro ponto, né, pessoal? Que eu sempre bato na tecla aqui com vocês, que você precisa ter uma alocação de ativos bem estabelecida. Você tem que saber conhecer os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, o seu perfil, sua tolerância a risco, estabelecer essas metas de alocação para cada classe de ativo e ser fiel a elas ao longo do tempo. Se você não faz isso, automaticamente, né, o seu planejamento, a sua alocação de ativos, ela já falhou, né? Como ele falou ali. So, once you've established the targets, the way that you can maintain the exposures that you've signed up for is to be disciplined about rebalancing. So if the markets take you away from your target because they've performed relatively well, then you need to sell what's performed relatively well. And if the markets take you away from the target because the asset has performed relatively poorly, then you need to add to that relatively poorly performing asset to get back to target. And that rebalancing is absolutely, I think, critical to portfolio. Só um ponto aqui, só um adendo, pessoal. É óbvio que para quem está começando a montar ali sua alocação de ativos, sua carteira, né, tem poucos recursos ainda, você não precisa ficar vendendo toda hora para rebalancear. Você pode fazer isso com o próprio aporte do mês, né? Conforme o seu aporte, você vai ajustar a carteira de acordo com ali as porcentagens que você estabeleceu. É óbvio que sua carteira começou a ficar muito robusta, já é um valor muito mais alto, provavelmente, às vezes com o aporte você não vai conseguir fazer esse rebalanceamento conforme o mercado vai andando, né? Daí talvez você tenha que vender aquilo que mais subiu, aquilo que se desajustou da porcentagem. Então vamos dizer que você tinha colocado lá queria ter 30% em ações e essa porcentagem foi para 38%. Você vai vender esses 8%, né? Vai voltar para os 30%, esses 8% você vai colocar ali no que mais caiu, no que ficou para trás no portfólio, certo? Effective portfolio management. But the reality is that most investors do the opposite. Right? When an asset has gone up, they get more confidence. Well, they sell cheap. When an asset's gone down, they lose confidence and sell. And when an asset's gone up, they gain confidence and buy more. And you can look at studies of the mutual fund industry in the United States where they compare the returns on a time-weighted basis, which are just the returns that you'd get if you looked at what the portfolio did year in, year out, and and compare those returns to what the portfolio would have produced on a dollar-weighted basis, which takes into account how much money is in the fund at any point in time. And in the U.S. mutual fund industry, dollar-weighted returns are consistently below time-weighted returns, which means investors put money in after good performance and took money out after
poor performance, which means they're buying high and selling low. Aqui ele está dando um exemplo, né, de que isso vai justamente a parte mais frágil nossa, né, que é o nosso instinto, né? Nós temos por instinto, né, medo de quando as coisas estão indo mal, quando o mercado está caindo, né? A gente tende a ficar medroso e não querer comprar. E o oposto também é verdadeiro. Quando o mercado está subindo, a gente tende a ficar mais corajoso e querer aumentar aquela posição, né? Então, por isso que uma alocação de ativos bem estabelecida, e se você for disciplinado, você vai conseguir fazer o oposto do que o seu instinto quer fazer, né? Então, você vai comprar aquilo que mais caiu e vai vender aquilo que mais subiu. And that's a terrible way to make money, right? Impossible. But if you rebalance, you're doing the opposite. You're buying what's gone down or what's performed relatively poorly and selling what's gone up or performed relatively well. And there you're buying low and selling high, which is a much better way to generate returns. Então, todo mundo tem o sonho de comprar na alta e vender na baixa, não é verdade? E o único método, a única ferramenta que nos permite isso é uma ferramenta, um plano de alocação bem estabelecido. That goes to the question of whether you have the right policy targets in the first instance. Right? So if your policy target for, let's say, Brazilian equities is 25% of the portfolio, and then the equities perform relatively well, and all of a sudden they're 28% of the portfolio, and you say, well, I should keep the 28. Well, then you should have had 28 as your target in the first place, right? But when you came up with the targets and you concluded that 25 was the right number, and now it's at 28, you've got a different portfolio from what it was that you signed up for in the first place. But I know it's not a mathematical or analytical argument that you're making. What you're making is an emotional argument, and when it's gone up from 25 to 28, then you feel good about it, and you want to keep it, and you want more. We do like you do. But you need to combat your emotions when you're managing assets. Então, que legal, né? Ele fala que se você tinha um portfólio que você queria ter 25% em ações e essa porcentagem ela foi para 28% e você não trouxe ela de volta para os 25%, o seu plano já falhou, né? Ou seja, você deixou as emoções tomarem conta, né? Então, esse rebalanceamento, como eu falei, você não precisa fazer só através de vendas, você pode fazer através do próprio aporte. Se o aporte não for possível fazer com ele, né? Se ele não fizer tanto efeito assim, daí você tem que realmente fazer a venda para poder ajustar essas porcentagens. Então vamos para a segunda pergunta aqui. Não vale a pena flexibilizar um pouquinho a política de investimentos para aproveitar as oportunidades de mercado? Vamos ver o que ele vai falar. So, I mean, different people use different terms. And I like to think about trading decisions as decisions that you make minute by minute or hour by hour. Tactical decisions that, have an investment horizon of, a year or two, strategic, maybe 3 to 5 years, and policy, long-term, 10 years and beyond. And I think that, the most powerful things that we can do as investors are to get the policy decisions right, the long-term asset allocation. And you might do some trading to rebalance and make sure that you're maintaining those long-term policy targets. But with the exception of the rebalancing trades, which are in essence a way to have very serious discipline imposed on the portfolio management process, I think speculative trading decisions aren't a good way to add. Então, resumindo, você precisa ter uma alocação de ativos bem estabelecida, ser disciplinado com essa alocação, tá? Fazer os rebalanceamentos. E o que ele fala aqui que dificilmente
trades de curto prazo, né, tentar aproveitar um movimento ali de curto prazo, vai gerar valor para o portfólio. Dificilmente isso vai gerar valor. É óbvio que ao longo do tempo, ele vai ter a expressar isso, ao longo de 5, 10 anos, os próprios movimentos de mercado eles vão sim, né, gerando oportunidades, mas porque o mercado está se movimentando, né, mas não que você está tentando achar essa oportunidade. Você está simplesmente sendo disciplinado e fazendo os ajustes que você pré-estabeleceu. Value to a portfolio. And occasionally, então, ocasionalmente oportunidades táticas surgirão. tactical opportunities will come up, although even as I say that, nothing comes to mind. But when you extend your time horizon to 3 to 5 years and you're talking about strategic types of decisions, I think there are some rich opportunities for active management. I guess another way to say it is in the very short term, the markets are really quite difficult to beat. And in part because there are so many players out there that don't have long time horizons. But if you expand your time horizon to 3 years or 4 years or 5 years, there are all sorts of interesting inefficiencies that you can exploit to generate attractive return. Aqui você percebe até que ele é adepto das duas vertentes, né, de eficiência do mercado. Para quem não sabe, tem duas vertentes, né? Quem acha que o mercado é eficiente na precificação dos ativos e quem acha que o mercado não é eficiente e por isso usa o método de valuation, né, para precificar os ativos. A gente vê aqui que ele dá a entender que ele acredita nas duas teorias, né? Primeiro que ele acha que o mercado ele é, na maior parte do tempo, eficiente na precificação dos ativos, mas que ali, ao longo dos anos, né, no longo prazo, ele dá algumas brechas de ineficiência e que você consegue aproveitar isso, mas óbvio, só consegue aproveitar se você tiver um plano de alocação bem estabelecido, né? So I think if you have a flexible asset allocation model, you don't have a model. Isso é interessante, né, pessoal? Se você tiver um modelo de alocações flexível, você não tem um modelo de alocação. Ou seja, se hoje você quer ter 25% em ações, 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários e 25% no exterior, e amanhã o mercado anda um pouco, você fala, não, eu vou ter 30% em ações, 10% em renda fixa, você mudou completamente, ou seja, você falhou, você não tem um plano, né? Você tem que estipular as porcentagens em cada classe de ativo, tá? Isso vai variar de indivíduo para indivíduo, porque isso é de acordo com os objetivos de cada um e com a tolerância a risco de cada um. Estabeleceu isso, você tem que ser fiel a essas porcentagens ao longo do tempo. Because you end up getting caught up in this human behavior that I talked about. And unfortunately, it's not just individuals, it's institutions as well. Você vê que isso acaba, se você não faz esse plano de alocação bem estabelecido, acaba que o nosso comportamento humano, ele acaba falando mais alto, né? E isso, olha que interessante que ele coloca. Isso não é só dos investidores, pessoas físicas, dos investidores institucionais também acontece, tá? Por quê? Porque são pessoas que estão por trás dessas instituições fazendo a gestão, né? Então, por isso que ele revolucionou a gestão de investimentos no mundo, porque ele percebeu essa fragilidade nossa, humana, né, que está por trás ali da gestão, e ele entendeu que se ele automatizasse isso, né, se ele através de estudos, obviamente, né, empíricos, ele percebeu que se ele automatizasse, se ele colocasse essas porcentagens e fosse fiel a isso ao longo do tempo, que o resultado mudaria completamente como mudou através, né, dos resultados que eles tiveram. O fundo, em 25, 30 anos de história que ele teve atrás da gestão, o fundo teve um ano negativo, só, se salvo engano, foi na crise de 2008, né? Todos os outros anos foram anos positivos, né? An example that I talk about in my book was during the crash in
October 1987. And the stock market, well, stock markets all around the world went down by more than 20% in a single day. And if you look at the behavior of institutions around that time, after the crash, their equity allocations went down by more than the amount that the stock market went down, which means after the markets took their portfolios down, they sold because they were scared. And all that had happened was that stocks were cheaper than they had been the day before. And of course, one of the things we don't talk about during the crash is that there was a huge rally in government bonds, right? Because there was this flight to safety. And if you looked at institutional asset allocations, the bond allocations went up by more than the rally in bond prices, right? And so this is the result of a flexible asset allocation, right? Então vocês viram, né, o exemplo que ele deu aqui das instituições em 1987, quando teve uma crise nos Estados Unidos. Ao invés de eles comprarem aquilo que tinha mais caído, que tinham sido as ações, né? Teve uma crise muito severa no mercado acionário naquele ano. Não, né? As instituições ficaram com medo, né? As pessoas que estavam ali por trás da gestão ficaram com medo e acabaram vendendo as suas posições em ações na baixa e aumentaram suas posições em renda fixa, né? Em bonds americanos que estavam ali subindo, né? Porque estavam buscando ativos mais seguros, né? Só que eles fizeram totalmente o oposto do que deveria ser feito, né? End up selling when you're scared and buying for comfort or buying when you're greedy. And you end up buying high and selling low and it damages the portfolio. Então, duas coisas que a gente tem que tirar, que a gente tem que neutralizar, que é o medo e a ganância. E a única coisa que vai fazer isso é o plano de alocação bem estabelecido, né? And the number of institutions or individuals that engaged in disciplined rebalancing after the crash were very few in number. Because it was a very difficult thing to do after stocks had gone down by 20% to go and say, we're going to purchase an enormous quantity of equities to get back to our target. And oh, by the way, we're going to sell these bonds that had just exploded in price during the flight to safety. We did that at Yale, and I got a note from one of my investment committee members who said, what you've done was foolish. If you succeed, you're going to get no credit. And if you fail, there's going to be hell to pay. Good feedback. Olha que legal, né? Ele recebeu um feedback de um colega dele, ali de Yale na época, nesse ano de 1987, fazendo uma crítica sobre o que ele tinha feito, né? Que ele tinha feito exatamente o oposto. Ele comprou, ele aumentou a posição, não. Ele fez com que as ações voltassem ali para a porcentagem original que ele tinha pré-estabelecido e ele vendeu os títulos públicos que tinham aumentado a posição no portfólio. Ele fez o rebalanceamento, ele foi disciplinado e ele recebeu crítica por isso, né? Very good feedback, very supportive. But of course, with the benefit of hindsight, the rebalancing was exactly the right policy to pursue. Maybe the same thing. Ele fez o caminho certo, né? Ele teve a atitude certa. Absolutely. Bom, pessoal, eu queria parar por aqui, para o vídeo não ficar longo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários para mim se você já conhecia o David Swensen, se você conhece o que é alocação de ativos. Coloque nos comentários, é muito importante para nós, para poder trazer mais conteúdo desse tipo aqui. Compartilhe também com mais pessoas, deixe o like no vídeo, inscreva-se caso você não é inscrito no canal, tá joia? E a gente se vê no próximo vídeo.